Transformers Zoom da Skybound é o começo de uma era totalmente nova e brutal conhecida como o Universo Energon. Com roteiro e arte incríveis de Daniel Warren Johnson, a história reinicia o clássico confronto entre Autobots e Decepticons de um jeito muito mais visceral. Transformers da Skybound Volume 1, Robôs Disfarçados, começa com os traumas de Sparkplug, que relembra uma guerra onde viu seus companheiros morrerem, intercalados com o lançamento de um foguete, enquanto a Arca, a nave Autobots, ruma em direção à Terra. Em um bar, Spike tenta acordar seu pai, Sparky, que estava bebendo. O jovem conta que vai observar a Lua com sua amiga Carly, mencionando que o hábito o faz lembrar do seu falecido irmão Jimmy. Sparky, contudo, demonstra querer apagar as memórias do filho que partiu. Logo depois, Dave, o pai de Carly, aparece e oferece uma carona a Sparky para o trabalho. Pai e filho se despedem no meio de uma discussão. Mais tarde, enquanto escalam o rochedo Hangar, Carly e Spike conversam sobre o medo que ele tem de revelar ao pai o desejo de se tornar astronauta, assim como o irmão. No topo do penhasco, enquanto desabafam, o chão cede. Os dois adolescentes despencam e acabam caindo diretamente na arca, que estava acidentada bem no meio do rochedo. Dentro da espaçonave, eles se deparam com vários Autobots e Decepticons desativados. Nesse momento, Jetfire, que já estava na órbita terrestre, pousa na nave e usa o computador Teletran 1 para reanimar seus aliados, escaneando e aplicando formas de veículos terrestres em cada um. O primeiro a ser reconstruído é Starscream, que, assim que desperta, ataca e abre um buraco na boca de Bumblebee. Questionado por Jetfire, Starscream explica que os Cybertronianos estão em guerra há um século. Jetfire tenta impedi-lo de ferir os outros, mas acaba baleado pelo vilão. Starscream tenta distorcer a história dizendo que os Autobots são os verdadeiros tiranos e mira em Jess. No entanto, Optimus Prime desperta, totalmente reconstruído, e o arremessa longe. No meio do confronto, Spike e Carly tentam fugir, mas são avistados por Optimus, que se posiciona para protegê-los. Starscream avança contra o líder Autobot, mas é surpreendido por Ratchet. A situação complica quando Skywarp, o quarto Transformer a ser reativado, surge bombardeando Optimus e Ratchet. Percebendo que o Teletran 1 está reconstruindo os robôs de forma aleatória, Starscream ordena que Skywarp leve os outros Decepticons para a área de reparos. Enquanto o vilão distrai os Autobots com disparos, Skywarp arrasta Soundwave para a câmara de reconstrução. Ao notar que seu novo modo alternativo possui um trailer, Optimus pede para Ratchet colocar os corpos dos Autobots desativados ali dentro, enquanto ele segura a linha de frente. Soundwave é reativado e dispara contra Optimus. Em meio à explosão, o líder vê Bumblebee gravemente ferido e se lamenta. Starscream aproveita a distração para atacar e Soundwave envia Ravage para reforçar a investida. Spike e Carly agem rápido e ajudam Optimus a alcançar seu blaster. Livre de Ravage e Starscream, o líder Autobot desvia de uma tentativa de pisoteamento de Skywarp. Vendo que o Teletran 1 está prestes a reviver mais inimigos, Optimus destrói o computador central para equilibrar o jogo. Ele foge com os humanos, deixando os Decepticons restantes sem energia na arca. Optimus e Ratchet se transformam em veículos e escapam, levando os jovens e o restante dos Autobots. Starscream e Skywarp, agora em suas formas de jatos de caça, iniciam uma perseguição implacável. Jetfire, mesmo ferido, levanta-se para ajudar Optimus e atira contra os perseguidores, mas acaba sendo atingido novamente. Na perseguição, Skywarp esgota sua energia e começa a cair, forçando Starscream a recuar. Spike guia os Autobots até uma pedreira abandonada, onde costumava ir com o irmão. Nos braços de Optimus, Jetfire se lamenta por não saber da guerra, explicando que havia partido de Cybertron há muito tempo em busca de uma cura para o planeta. Optimus tenta salvá-lo usando a matriz da liderança, mas Ratchet o alerta de que o artefato não pode impedir a morte. Jetfire então falece lamentando ter falhado em sua missão. De volta à Arca, Soundwave avisa Starscream que eles estão fracos demais para consertar o Teletran 1. Mas informa que enviou Laserbeak para localizar uma fonte de Energon. Sendo o mais forte do grupo no momento, Starscream parte em busca de energia. Enquanto isso, na usina elétrica local, Spark e Dave discutem calorosamente durante o trabalho. De repente, Starscream surge na usina atrás de Energon. Assustado, Dave tenta fugir, mas é avistado pelo Decepticon, que o agarra e, com total desprezo pela vida humana, o esmaga brutalmente em sua mão. Optimus Prime caminha pela Terra, observando a natureza e contemplando a beleza do planeta,
até que, de repente, pisa acidentalmente em um cervo que estava por ali. Ele recolhe o corpo do animal em suas mãos, lamentando o ocorrido. Spike surge logo atrás e tenta consolá-lo, dizendo que foi apenas um acidente. A partir disso, os dois começam a conversar sobre seus planetas natais. Spike questiona a origem do nome Optimus Prime. O líder explica que o título de Prime lhe foi concedido pelo antigo líder dos Cybertronianos, representando seu papel no topo da hierarquia Autobot. Em contrapartida, Optimus pergunta sobre a origem do nome de Spike. O garoto sorri e explica que, quando era pequeno, tinha o cabelo muito arrepiado. Por isso, sua mãe o apelidou de Spike, que remete a algo espetado em inglês. Curioso, Spike pergunta de onde o líder Autobot veio. Optimus fala sobre Cybertron, relembrando a era de paz e prosperidade que existia muito antes de a guerra estourar. Ele relata como o planeta foi consumido pelo poder e pela ganância dos Decepticons. Diante de baixas astronômicas, os Autobots foram forjados a abandonar Cybertron, partindo rumo à galáxia em busca de um meio de retomar seu lar. Durante a fuga, Megatron os atacou, fazendo com que perdessem o controle da nave. Foi assim que a Arca acabou caindo na Terra. No meio da conversa, Cliff Jumper aparece chamando por Optimus, logo após ser totalmente reconstruído por Ratchet. O recém-chegado se assusta ao ver Spike e, em seguida, Carly, mas não demora a fazer amizade com a garota. Ratchet explica que conseguiu trazer os Autobots de volta usando o trailer de Optimus e os materiais coletados na pedreira. Porém, o estoque de Energon acabou, tornando impossível reparar o restante da equipe. O médico teme que o pior aconteça com o Optimus caso ele seja forçado a usar a matriz da liderança. Enquanto isso, na usina elétrica, a polícia desconfia dos avisos de Spark, até que o local é atacado novamente pelos Decepticons. Soundwave utiliza um conversor da Arca para drenar e captar a energia das torres elétricas. Próximo dali, um caça militar a caminho da base detecta os sinais dos Decepticons no radar e desvia para interceptá-los. No entanto, Soundwave intercepta a transmissão de rádio do jato e Starscream parte para o combate. Os pilotos são alvejados por Starscream, mas conseguem desviar e realizam uma manobra para pegá-lo por trás. É quando Starscream se transforma no ar e derruba o caça com as próprias mãos. O piloto e o copiloto conseguem se ejetar, mas Starscream esmaga um deles no ar como se fosse um mosquito. Ao tentar capturar o segundo soldado, o sobrevivente ativa uma mochila jato, esquiva-se do Decepticon e ainda dispara um tiro certeiro no rosto do vilão, garantindo sua fuga. Soldado este, que é ninguém mais ninguém menos que Duke dos G.I. Joes. De volta à usina, Skywarp tenta capturar Spark, mas o humano consegue escapar na viatura policial bem no momento em que os destroços do caça abatido por Starscream caem em direção ao Decepticon, gerando uma grande explosão. De longe, os Autobots e seus novos amigos humanos observam o clarão. Spike percebe, horrorizado, que a explosão ocorreu na usina onde seu pai trabalha. Cliff Jumper confirma a presença dos Decepticons no local, e Optimus decide partir imediatamente para o combate. Spike convence o líder a levá-lo junto, enquanto Carly decide ir para casa na esperança de encontrar seu pai em segurança. No caminho, contudo, ela passa a ser perseguida por Laserbeak. Spark chega a uma residência à procura de Spike e resgata uma arma que mantinha guardada. Momentos depois, Carly entra na mesma casa procurando por seu pai e se depara com Spark, agora armado e vestindo trajes militares. Com um olhar pesado, ele dá a terrível notícia: o pai dela, Dave, foi morto. Carly cai no chão chorando e pergunta como seu pai morreu. Spark tenta explicar que ele foi assassinado por um robô gigante. Pelas descrições, a garota percebe imediatamente que se trata de Starscream e revela que já o viu antes. A conversa é brutalmente interrompida quando Laserbeak surge, destruindo as paredes da casa. Spark tenta proteger Carly, mas o Decepticon derruba facilmente. Prestes a atacar a garota, o vilão é interceptado por Cliff Jumper, que a havia seguido. No meio da confusão, Spark, desconfiado de todas as máquinas, atira contra Cliff Jumper, que acaba arremessado para fora da residência. Aproveitando a brecha, Spark foge dali com Carly. Enquanto isso, na Arca, Soundwave avisa que os materiais coletados ainda são insuficientes para consertar o Teletron. Ao mencionar o nome de Megatron, ele acaba sendo esbofetado por Starscream. Logo em seguida, Laserbeak envia uma mensagem informando que localizou um Autobot. Diante da notícia, Starscream envia Skywarp para o local. Spark e Carly retornam ao bar da cidade em busca de reforços, encontrando seus aliados já armados e preparados. Carly tenta convencê-lo de que nem todos os robôs são inimigos, mas Spark se recusa a ouvir. Quando Cliff Jumper aparece na tentativa de dialogar, Spark o ataca novamente. Carly tenta intervir, mas a situação piora quando Skywarp surge logo atrás do Autobot. Os humanos abrem fogo, mas suas armas são ineficazes. Skywarp massacra a maioria do grupo e se prepara para finalizar Cliff Jumper. Em um ato de desespero, Carly se coloca à frente para protegê-lo, despertando a gargalhada cruel do Decepticon. No entanto, antes que ele possa matá-la, Optimus Prime surge em alta velocidade e o atropela. Optimus ordena que Spike procure abrigo e
se prepara para o combate. Ele e Skywarp avançam um contra o outro. O Decepticon consegue uma vantagem inicial ao usar sua tecnologia de teletransporte para pegá-lo desprevenido, mas o líder dos Autobots reage rápido, agarrando-o e arremessando-o violentamente contra o chão. Quando Optimus se prepara para encerrar a luta, um dos humanos o atinge no braço com um disparo de bazuca. Skywarp aproveita a distração para contra-atacar, disparando contra o líder ferido, enquanto o restante dos humanos continua abrindo fogo contra ambos os robôs. No meio do tiroteio cruzado, Spike é baleado. Desesperado, Spark ordena o cessar-fogo. Skywarp decide ignorar Optimus para finalizar o garoto ferido, mas a visão desperta a fúria cega do líder dos Autobots. Em um ato extremo de resiliência, Optimus arranca o próprio braço danificado e, usando-o como arma, espanca o Decepticon quase até a morte. Com o fim do combate, Optimus olha para o corpo caído de Spike, o que o faz lembrar amargamente do pequeno cervo que havia esmagado acidentalmente no passado. Ao recolher o garoto em suas mãos, Spark se aproxima com hostilidade e o ameaça. Sem revidar, Optimus apenas pede que o homem vá com ele, prometendo que fará de tudo para salvar a vida de Spike. Starscream encontra Skywarp caído e gravemente ferido. Após exigir saber para onde os inimigos foram, o implacável vice-líder Decepticon parte ao encalço dos rivais, abandonando o próprio companheiro à própria sorte. Enquanto é violentamente atacado por Starscream, Optimus Prime tenta contatar o Ratchet em busca de reforços. O Decepticon pousa triunfante diante do líder dos Autobots, mas a vantagem dura pouco. Carly surge de surpresa, pilotando Cliff Jumper em modo veículo. Com uma derrapagem precisa, eles desestabilizam Starscream, abrindo a brecha perfeita para Optimus desferir um golpe brutal na cabeça do vilão, usando sua forma de caminhão. Encurralado, Starscream clama pelo apoio de Soundwave. Enquanto isso, os Autobots chegam a um hospital na esperança de salvar a vida de Spike. Contudo, o local é subitamente alvejado por Laserbeak, forçando os heróis a darem cobertura para os médicos em meio ao caos. Na confusão do combate, Cliff Jumper é pego de surpresa por Rumble, enquanto Soundwave avança contra Optimus. Starscream ressurge na briga, mas ao perceber que aquele lugar é voltado para o concerto de humanos, ordena o recuo dos Decepticons. Como um ato cruel de punição ao Optimus, ele decide implodir o hospital antes de aniquilá-lo. Antes que os vilões concluam a demolição, a investida é interrompida por Ratchet e um aliado recém-ressuscitado, Jazz. Com grande agilidade, Jazz aplica uma surra nos Decepticons que, em desvantagem, batem em retirada. Desesperada, Carly chama por Optimus. Os médicos revelam a pior notícia. O gerador de emergência foi destruído e, sem energia, Spike e os demais pacientes morrerão em poucos minutos. Comovido pelo amor e desespero de Sparkplug por seu filho, Optimus Prime toma uma decisão extrema. Ignorando os alertas e apelos de Ratchet sobre as consequências, ele abre o peito e canaliza a energia da matriz da liderança para reenergizar os aparelhos do hospital. Com o poder restabelecido, os médicos correm com a maca em direção à UTI. De volta à Arca, os Decepticons carregam o debilitado Skywarp. Starscream esbraveja com Soundwave por sua incapacidade de consertar o Teletran para reparar o restante do exército. Soundwave friamente recorda que faltam peças e matéria-prima, até que seu olhar brilha ao notar que a solução estava bem diante deles. Em um ato de pura crueldade, Skywarp é friamente mutilado por seus próprios irmãos de armas, para servir de peças de reposição. No jardim do hospital, Sparkplug desabafa com Spike e permanece inconsciente. Dali, ele observa um garoto doente se aproximar timidamente de Optimus, pedindo para vê-lo se transformar em caminhão. O líder atende ao desejo da criança de bom grado. Ao ver a cena, Sparkplug aborda Optimus e pergunta se a matriz poderia ser usada mais uma vez para despertar seu filho. Com pesar, Optimus revela que esgotou toda a energia restante da relíquia. Pouco depois, Ratchet discute asperamente com Optimus por ter desperdiçado a energia da matriz com os humanos, argumentando que a humanidade é uma espécie autodestrutiva, movida pela raiva e capaz de ferir a si mesma. Optimus, melancólico, rebate dizendo que os Transformers não são diferentes. No meio do bate-boca, Jazz desaba, enfraquecido pela falta de combustível. Ratchet confessa que não há como curá-lo ou salvar os outros sem uma fonte direta de Energon, mas revela ter algo que pode dar uma sobrevida ao líder. Ouvindo o diálogo, Sparkplug intervém e sugere uma ideia desesperada. Na casa de Carly, Cliff Jumper confidencia à jovem que sua própria família foi assassinada por Starscream, sendo esse o estopim para que ele entrasse na guerra. De repente, a voz de Optimus ecoa do lado de fora. Ao sair, a dupla se depara com uma visão chocante. Para substituir seu braço arrancado em combate, o líder dos Autobots acoplou em si mesmo o braço de seu maior inimigo, Megatron. Enquanto os Decepticons usam os restos de Skywarp para reconstruir seu exército na Arca, a verdadeira
ameaça esconde-se longe dali. Nas profundezas gélidas do Ártico, o verdadeiro e implacável líder dos Decepticons permanece congelado, aguardando o momento de seu retorno. Optimus e Sparkplug compartilham memórias e os traumas de suas respectivas guerras. Enquanto isso, utilizando o Energon extraído de Skywarp, os Decepticons finalmente dão início à reconstrução de seus aliados. Soundwave tenta priorizar seu leal companheiro, Ravage, mas Starscream o chuta para longe, insistindo em reanimar os guerreiros de maior porte. O líder interino começa por Thundercracker, que, ao despertar, questiona o paradeiro de Skywarp. Com sua típica falsidade, Starscream afirma que o companheiro se voluntariou para dar a vida pela equipe. Logo em seguida, Soundwave alerta de que os Autobots estão utilizando a mesma fonte de energia que eles. Com Frenzy e Reflector já reconstruídos e sedentos por combate, os Decepticons partem para o local. Com a usina destruída, os Autobots mudam de estratégia e passam a extrair energia direto da fonte, a represa. A ideia sugerida por Spark dá resultado imediato. Graças a esse pico de energia, Ratchet consegue resgatar parte do corpo de Wheeljack e trazê-lo de volta à vida. O cientista Autobot logo cria um motor inovador, fazendo com que a força da água gere energia mais do que suficiente para os planos da equipe. Mesmo danificado, Optimus prioriza a restauração de seus soldados antes de aceitar seus próprios reparos. Arcee é a próxima a despertar. Ao cumprimentar seu melhor amigo, Ratchet, ela percebe a aproximação iminente dos Decepticons e salva a vida do médico. Enquanto Optimus e Spark dão cobertura, Ratchet e Arcee correm para levar mais corpos de Autobots para a área de conserto. Starscream ordena que o Reflector ataque o Optimus, mas, ao se aproximar, o Decepticon é obliterado pelo canhão de Megatron. Furioso, Frenzy tenta vingar o aliado, mas acaba arremessado brutalmente contra uma barricada. Na tentativa de ajudar, Carly avança contra Thundercracker, mas a explosão dos mísseis do vilão a joga para fora da represa. Ao notar o desespero de Optimus pela garota, Arcee se lança parede acima em modo veículo, realizando uma manobra arriscada para pegá-la no ar. Em outra parte do campo de batalha, Rumble tenta pegar Cliffjumper de surpresa, mas é interrompido por Jess, que surge totalmente renovado e pronto para a briga. Provocando Starscream, Optimus usa o canhão de Megatron para expor o medo que o vilão tem de seu antigo mestre. Cego de fúria, Starscream desvia do disparo e destrói o novo motor de energia dos Autobots. Enquanto comemora a vitória, o Decepticon é atingido em cheio por um segundo tiro de Prime, sendo forçado a recuar com os sobreviventes. Aproveitando a vantagem numérica, os Autobots decidem que é hora de retomar a arca. Carly implora para ir junto, mas Optimus e Spark proíbem sua participação pelo perigo da missão. No entanto, Cliffjumper decide levá-la em segredo. Ao chegarem à nave, o ambiente pesado faz Sparkplug sofrer novos gatilhos e flashbacks de seu falecido filho. Antes que possam reagir, os Autobots caem direto em uma emboscada arquitetada por Starscream. Os Constructicons surgem das sombras e, sob a ordem de seu líder, combinam-se para formar o colossal Devastator. No epicentro do caos, as baixas são pesadas. Spark está traumatizado e Ratchet perde uma de suas pernas enquanto os Autobots tentam recuar desesperadamente em direção à arca. Cliffjumper surge para ajudar, mas Carly o redireciona rapidamente para um acesso secundário da nave, na esperança de encontrar mais poder de fogo. Enquanto Starscream se vangloria do massacre liderado por Devastator, Optimus Prime o surpreende com um chute violento na cabeça, abrindo caminho para seus aliados. No entanto, a trégua dura pouco. Thundercracker ataca o líder Autobot com fúria cega, buscando vingança pela morte de Skywarp. Aproveitando a distração, Devastator agarra Optimus, ignorando os gritos enfurecidos de Starscream por ter deixado o restante dos Autobots escapar. Tomado pela raiva, o gigante joga Starscream longe, usando o próprio corpo de Optimus e, em seguida, arrasta o líder dos Autobots contra a fuselagem da nave. A salvação de Prime vem de baixo. Um disparo preciso de bazuca feito por Spark atinge o braço do Combiner, permitindo que Optimus seja puxado para a segurança da arca. Do lado de fora, Ratchet se arrasta em agonia, mas é capturado pela perna. Para garantir a segurança dos outros, ele ordena que Jess feche as portas da nave, sacrificando o que restava de seus membros inferiores no processo. Quando Devastator tenta invadir a arca à força, Soundwave intercede para preservar a integridade do Teletran 1, o supercomputador da nave e o santuário tecnológico capaz de trazer o restante dos Decepticons de volta. Ele ordena que o Titã mude o foco e abra uma brecha em outra seção, evitando danificar os sistemas centrais. Ao cruzarem a outra entrada da nave, Cliffjumper e Carly são interceptados por Starscream. Instintivamente, o guerreiro se posiciona como um escudo humano, ou melhor, de metal, diante da jovem, partindo para o confronto direto com o vilão. Enquanto o Devastator estraçalha a blindagem externa, o cenário interno é desolador. À beira da morte, Optimus Prime deixa a matriz da liderança cair ao chão, esperando que outro herói assuma o fardo.
Pensando no futuro de seus filhos, Spark dá um passo à frente. Ele implora para que Optimus cuide de Spike e entrega sua própria força vital para reanimar o líder. Com a promessa solene de proteger Spike e a Terra, Optimus se levanta revigorado. Em um contra-ataque brutal, ele arranca um dos dedos de Devastator e o usa para nocautear Thundercracker. Combinando seu blaster icônico com o canhão de fusão de Megatron, Prime dispara contra Devastator e parte para o combate direto. Paralelamente, Starscream mobiliza Cliffjumper, tripudiando friamente sobre a aniquilação do clã do Autobots. Distraído por seu próprio ego, o vilão não percebe Carly erguendo a pistola de Cliffjumper. Ela dispara contra Starscream, derrubando. Cliffjumper recupera a arma e caminha decidida a dar o golpe final, mas a exaustão da guerra o faz hesitar. Aproveitando a fraqueza do rival, Starscream se reergue e faz Carly de refém. No campo de batalha principal, Optimus assume o modo veículo e atrai Devastator para o topo de um penhasco, castigando o gigante com disparos contínuos. Em um movimento de pura força, Prime ergue o Combiner e o arremessa no abismo. A queda de Devastator gera um efeito dominó. O gigante atinge Starscream, que estava em um dos propulsores da nave, forçando-o a soltar Carly. Cliffjumper age rápido e consegue salvar a garota do ar, enquanto Starscream e os Constructicons despencam o penhasco abaixo. Gravemente ferido e enfraquecido, o líder dos Decepticons é carregado por seus asseclas em uma retirada humilhante. Antes que Soundwave parta, Optimus faz um último apelo, propondo uma trégua para que juntos encontrem uma forma de salvar Cybertron. Em resposta, o Decepticons fecha um soco, que Optimus bloqueia friamente. Sem dizer uma palavra, Soundwave vira as costas e parte. Enquanto Optimus observa o horizonte, vendo seus inimigos recuarem, a cena corta para um hospital. Spike finalmente acorda do coma e, debilitado demais para falar, escreve um bilhete trêmulo para o médico com uma única pergunta: onde está meu pai? E bom, galera, é isso. Muito obrigado por assistir. E se você gostou desse tipo de vídeo, quer que eu faça mais aqui, trazendo mais do universo Energon e até de outros universos de Transformers em HQs, é só você deixar o seu like e comentar aqui embaixo, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo!